Sejam bem-vindos ao site www.mauriciosabara.com.br. As entrevistas agora estão sendo feitas através da plataforma Zoom. E se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho, do jornalista Maurício Sabará, é simples. Entre no YouTube e só digite Maurício Sabará. E aproveita para se inscrever no meu canal, hein? Que lá tem muitas entrevistas bem bacanas que todos vocês vão gostar. De vários assuntos, posso garantir. Hoje vou ter a oportunidade de fazer uma entrevista com um rapaz que eu conheço, acho que mais ou menos há mais de 5 anos, acho que desde 2017, na época do Sesc Verão, lá do Pompeia. E vocês nem imaginam como eu conheci ele. Sabe por causa do quê? Por causa disso aqui. Badminton. Eu também jogo badminton. Sou do tênis de mesa, mas eu jogo badminton. Tenho aqui a minha raquete, tenho aqui também as minhas petecas. E tenho também o estojinho, né? O estojinho de badminton, ou seja, da mesma forma que eu falei sobre tênis de mesa com a Mayra Ranzeiro, também sou do badminton. Mas o assunto hoje não é badminton. O assunto hoje é sobre arborização urbana, sustentabilidade, uso do espaço público, engajamento da comunidade, enfim. Será que vai dar tempo para falar isso? Tudo isso, melhor dizendo? Vamos ver. E o meu convidado que eu citei, que eu conheço há mais de 5 anos, é o Danilo Bifone. Tudo bem, Danilo? Ô, Maurício, tudo ótimo. É um prazer imenso estar aqui com você hoje, batendo um papo sobre arborização urbana, sobre engajamento da comunidade e, sobretudo, batendo um papo com você que há tanto tempo que a gente não se vê, né? Desde a época da pandemia, aí a gente acabou ficando isolado, né? E é sempre um prazer conversar com você e ouvir um pouco da sua história, sempre um jornalista tão brilhante. Muito obrigado. E claro que o entrevistado, que é você, também vai dar depoimentos brilhantes, embora eu acho que em 45 minutos, será que conseguimos falar sobre tudo isso, Danilo? A gente tenta, na verdade, o ativismo ambiental ele é um campo bastante vasto, né? Então, se a gente for discutir sobre tudo, a gente passaria aqui uma semana batendo um papo. E seria um prazer enorme. Mas, infelizmente, nosso tempo é pouco, então vamos falar um pouquinho sobre a cidade, sobre essa relação das pessoas com a cidade, a relação do espaço público. São temas que me são bastante caros, que eu gosto bastante de conversar. Tranquilo, Danilo. Por sinal, recentemente, acho que no último sábado, você participou do plantio de árvores lá no bairro da Moca. Eu estava até olhando aqui o endereço, eu falei, puxa, Praça Daniel Pifone? Quem é Daniel Bifone, Danilo? Afinal de contas, você é morador da Moca, então, pelo visto, há muita ligação da sua família com o bairro, né, Danilo? Na verdade, a gente tem que pensar, só corrigindo um pouco sua pergunta, Pois na não. verdade, quem foi Daniel Bifone? Porque ele já faleceu. Já é Daniel falecido? Bifone Tá. foi meu pai. Puxa vida. Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos e nesse pouco tempo que eu convivi com ele, ele conseguiu me passar valores, conseguiu me ajudar na formação do meu caráter e acabamos, então, perdendo o meu pai ainda cedo, né? Ele já era um pouco idoso quando ele se casou com minha mãe e por conta aí de uma patologia cardíaca, ele veio a falecer quando eu tinha 5 anos. Em homenagem a ele, que me ensinou a germinar a primeira sementinha ali num algodão embebido com água, eu então criei a Praça Daniel Bifone. A Praça Daniel Bifone era um terreno baldio que existia na Moca. Eu já estava nessa trajetória de ativismo ambiental e aquele terreno sempre me incomodou, um terreno cheio de entulhos e tudo mais. E aí, aos poucos, nós fomos fazendo um trabalho de formiguinha, um trabalho até meio que subversivo, era um terreno da prefeitura, a gente começou a ir lá e limpar, começou a recolher o entulho, e aos poucos a praça foi ganhando ar de praça, e até que conseguimos, através da pressão na iniciativa popular, e até mesmo dos voluntários do grupo que me acompanha,
conseguimos, então, que a prefeitura, que o prefeito, à época, sancionasse uma lei transformando aquele espaço em Praça Daniel Bifone. Foi uma homenagem muito bonita. Com certeza. Fiquei até emocionado com essas palavras, porque, como você sabe, meu pai faleceu no começo do ano passado, né? Eu já tive uma convivência mais longa com ele, né? E é legal saber que você, com apenas 5 anos, ainda tem essa boa recordação do seu inesquecível pai. Parabéns pela homenagem e parabéns pelo que tem feito, Danilo. Eu tenho uma visão bastante, não vou dizer espírita, porque eu não sigo nenhuma religião, assim, mas bastante espiritualista. Eu acho que as pessoas cruzam o nosso caminho, a nossa Sim, existência, seja por uma razão ou por outra, é para nos fazer refletir, pensar, e eu tenho certeza disso. Tenho muito orgulho em falar de tudo que eu aprendi com meu pai e das coisas dos valores que ele me passou. E minhas sinceras condolências pelo seu finado pai. Mais obrigado. uma vez, eu Muito obrigado. acompanhei essa história, foi bastante uma situação que não é agradável para ninguém, sempre perder Claro, um ente querido. com Mas eu certeza. tenho certeza que numa outra dimensão, num outro plano, numa outra existência, eu tenho certeza que a gente se encontra todo mundo de novo. Claro. O que eu vou dizer Mesmo agora... porque, pode falar. mesmo porque o senhor está me devendo ainda uma partida de revanche da última vez que o senhor ganhou de mim no badminton. Então, se não for nessa existência, vai ser na próxima. Com certeza. Vai ser o mais breve possível, posso garantir. Mas o que eu vou dizer agora não estava programado. Então, eu digo o seguinte: o programa de hoje é homenagem aos nossos pais, tá? Pô, não é Dia dos Pais, né? Mas Oh, homenagem, que claro, bacana, que e homenagem homenagem ao bonita. senhor Daniel Bifone, né? Eu olhei o nome assim, por acaso, falei, poxa, Daniel Bifone, né? Porque o melhor amigo do meu pai, que meu pai eu conheci em Pirituba, a família dele também tem ruas com nomes, sabe? Então eu pensei, a família do Danilo deve estar muito presente lá no grande bairro italiano da Moca, né? Não, na verdade, meu pai ele tinha uma pequena marcenaria, né? Uhum, E ele produzia vassouras e rodos, mas o carro-chefe dele não era nem as vassouras nem os rodos. Ele, na verdade, ele era muito inteligente. Ele começou fazendo mesas de pebolim, olha só. artesanalmente. Uhum, Mas com o Jânio Quadros proibiu o jogo no Brasil, proibiu rinha de galo, proibiu uma série de coisas e, entre elas, proibiu as mesas de pebolim, eram proibidas, era considerada jogo de azar, mesa de pebolim, ali duas pessoas disputando. E aí ele meio que foi a bancarrota ali, ele quebrou, né? E começou, então, a fazer vassouras e rodos. Nesse meio tempo, Sabará, estava crescendo a industrialização no Brasil e vieram, então, as montadoras de automóveis na década uhum, de 50. E quando se instalaram ali os pátios fabris, você tinha uma linha de produção muito complexa. Para o Brasil, era uma coisa muito nova, né? Aquela industrialização recente ali. E existiam umas máquinas varredeiras, umas máquinas que pareciam um rolo compressor uhum. que varria a linha de produção ali, os cavacos de metal e tudo mais. E essas máquinas eram inglesas, eram importadas, e o refil, inclusive, tinha que vir de fora, as escovas, né? E era uma espécie de um poliuretano ali e tal. E meu pai soube que existia uma demanda muito grande por isso e acabou, então, montando um similar, aqui, um genérico tupiniquim. Ao invés de utilizar poliuretano e umas fibras sintéticas ali, ele usou um rolo de papelão prensado e usou o piaçava e conseguiu reproduzir um negócio num custo infinitamente mais barato. Então, toda a produção da pequena marcenaria dele se voltou a produzir essas escovas para as máquinas varredeiras, até que, infelizmente, ele veio a falecer e o meu tio, o meu primo, não, as máquinas se modernizaram e eles não conseguiram modernizar o negócio. Então, enquanto aquelas máquinas antigas estavam em operação, eles continuaram produzindo. Depois disso, com as máquinas novas, eles não
não se readequaram e acabaram falindo, né? Mas são lembranças que eu tenho do meu pai, de ir lá na marcenaria, de brincar com a serragem, de construir coisas com ele. Eu tenho um lado também bastante aventureiro, eu gosto muito de trekking, já viajei para montanhas nos mais diversos países, e acho que talvez isso tenha também uma herança do meu pai, que me deu uma barraca montável que ele mesmo produziu ali na marcenaria, que era praticamente um cavalete que eu colocava um cobertor por cima. Para mim aquilo era divertidíssimo. Então, é um prazer imenso estar aqui hoje trazendo essas lembranças. Assim. Muito obrigado pelo convite. Só um detalhe, né? Quando eu faço uma entrevista com alguém, Danilo, às vezes no meio da conversa entra um outro assunto, né? Você falou do Jânio Quadros, eu vou dizer uma coisa a você. O meu pai era janista. A minha mãe, que está dormindo agora, ela também gosta do Jânio, né? E achei engraçado quando você falou que por sinal, eu concordo com a rinha de galo. Algumas coisas do Jânio eu concordo, havia algumas outras que eram surpreendentes, a forma dele, né? De ser uma pessoa muito inteligente, por sinal, né? E o que eu achei mais curioso no que você disse, você falou, o seu pai deixou de trabalhar fazendo meses de pebolim, mas começou a trabalhar com vassouras. E vassoura era o símbolo do Jânio Quadros, né? Então eu achei, eu Varre, vi isso, eu falei, vassourinha, puxa, eu vi isso, até dei risada comigo, né? Viram varre, só que varre, curioso. vassourinha, varre, varre a bandalheira. Lembro desse. Exatamente, então. Aí o Jânio contribuiu que o seu pai não trabalhasse mais com a vez de pebolim, e o seu pai acabou fazendo algo que era o símbolo do Jânio, né? Então eu achei curiosa essa sua informação. E olha que engraçado, Ah, já não bastasse o Jânio ter feito essa lei que proibisse aham, as mesas de pebolim, aham. quando ele foi prefeito, ele criou outra lei polêmica também, ele proibiu o skate no Eu Ibirapuera. lembro. E não só no Ibirapuera, também nas ruas, virou uma É. perseguição que os skatistas eram mal vistos, e eu era skatista nessa Ô, época. louco. É, então, passei maus bocados. Que Deus tenha, Jânio, meu veterano do Largo São Francisco. Tive a honra de estudar nas mesmas carteiras que muitos presidentes ali na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Bom, vamos então falar sobre o primeiro assunto, que é arborização urbana. Danilo, moramos em São Paulo, uma cidade que no começo do século XX, ela era uma cidade bem arborizada, né? São Paulo era uma cidade, por sinal, bem bucólica, né? Eu acho que mais ou menos a partir da década de 30, que a industrialização tomou conta dessa metrópole, né? É, Como lidar hoje em dia com essa questão de arborização de uma mega metrópole como São Paulo, Danilo? Como é que você e as pessoas que fazem esse belo trabalho atuam nessa questão? Sabará, como você mesmo disse, São Paulo mudou muito ao longo dessas décadas, né? Nós éramos conhecidos como a cidade da garoa. E um dos motivos de nós sermos a cidade da garoa, a terra da garoa, era o fato de nós termos uma cobertura vegetal bastante presente na cidade. Por quê? Porque muita gente não leva isso, as pessoas mais leigas, é claro, né, não relacionam a arborização urbana com o índice pluviométrico, o índice de chuvas, a umidade do local. E qualquer estudante de biologia sabe que as árvores funcionam como verdadeiras bombas d'água. Uma árvore, Sabará, e o pessoal aí de casa que está assistindo, ela pega cerca de 400 litros de água do lençol freático por dia e asperge ao seu redor em forma de vapor. Ou seja, ela faz o mesmo papel do que aqueles ventiladores que você tem em locais de grande concentração de pessoas, como rodoviárias, como feiras de eventos, como até mesmo na comedoria do SESC, onde nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos. Na comedoria do SESC, você tem um ventilador que solta uma aguinha junto. E aquele tipo de ventilador ele é bastante eficiente para diminuir a temperatura
tornar o local mais agradável. E isso as árvores fazem naturalmente, sem precisar de energia elétrica. Então, cada vez que você retira, que você suprime uma árvore da cidade, são cerca de 400 litros de água a menos que você vai ter naquela atmosfera. E isso traz um conforto térmico sem igual. Isso torna a cidade muito mais agradável a presença dessas árvores. E, infelizmente, nós perdemos muito dessa cobertura vegetal. E essa perda, Sabará, eu sempre faço questão de mencionar isso, ela tem uma relação muito direta com a nossa colonização. Porque, na verdade, sobretudo os bairros da Moca, do Brás, do Bexiga, bairros que tiveram uma industrialização, sobretudo da indústria de tecidos, né? Então, você tinha na Moca Cotonifício Cresp, ali um pouquinho mais para baixo, na Vila Ema, Linhas Corrente. Essas indústrias, elas têm foram as primeiras indústrias que surgiram nessa região. Sobretudo, inclusive, você tem a Moca como palco da primeira greve geral, em 1917. Então, esse movimento de industrialização era um movimento muito grande. E os italianos que aqui vieram para o Brasil para trabalhar nessa indústria incipiente, eles eram italianos que estavam saindo de uma Itália recém-unificada, uma Itália pobre, uma Itália de miserabilidade. E esses italianos, quando vieram aqui, viram aquela linha de produção, aquela linha de montagem, e as indústrias, sobretudo, eram inglesas, né? Tinham capital inglês, e aí eles viram aquilo e falaram, nossa, isso aqui é modernidade, eu vou ganhar um dinheiro para trabalhar aqui, não vou mais ter que me matar na lavoura. Então, poxa, isso aqui é bacana. Eles acabaram perdendo a sua relação com a terra e acabaram contaminados pelo pensamento inglês, porque na sua natureza, o italiano, o português, não são assim. Se você for hoje para a Itália, você verifica que, saindo ali do centro de Roma, algumas dezenas de quilômetros para fora da capital, você já vê o italiano cultivando sua própria oliveira no quintal para depois produzir o seu azeite, ele cultivando a sua própria videira para produzir o seu próprio vinho artesanalmente. Mas o italiano que veio para cá, ele acabou contaminado pelo pensamento inglês e levou isso para suas casas, cimentou os quintais. Então, ele não tinha mais aquela hortinha que era muito comum, ter no fundo do quintal. E, sobretudo, aqueles que não tinham dinheiro para pagar ali a cerâmica do quintal, usavam o refúgio, que era o descarte das empresas de cerâmica, que eram as cerâmicas quebradas. E ele fazia um mosaico que era aquele conhecido piso de caquinho, que ainda você encontra em algumas casas antigas de São Paulo. Se você tiver sorte de encontrar alguma casa antiga ainda, porque as construtoras estão passando com um rolo compressor em cima de tudo, e o que mais se vê hoje em São Paulo são imóveis antigos, dando lugar aos espigões das construtoras, que fazem com que São Paulo perca mais uma vez a sua identidade. Mas, voltando, esse italiano, então, perdeu sua relação com a terra e, com isso, ele passou a ter ojeriza das árvores. Ele via a árvore, remetia a um passado de pobreza, de miserabilidade. E aí, o que acontecia? O jeito cortava a árvore também que estivesse na porta da sua casa. Porque uma das coisas também que existem no Brasil, que é um fenômeno eminentemente brasileiro, muito higienista, é a questão das calhas nas casas. Você vê, na Europa não tem calhas nas casas. Se as casas tiverem calha na Europa, na primeira nevasca, vai cair tudo as calhas, cai tudo, vai afundar, não vai sobrar uma. Então, no Brasil, naquela época, nós tínhamos o hábito de pintar as paredes com cal. E, eventualmente, se a água caísse do telhado sem a calha, batesse no chão, que
acabava respingando ali na parede, então a parede ficava embolorada. Então, alguém brilhantemente ou infelizmente criou a calha e falou: agora a água a gente vai conduzir para determinado ponto ali e ela vai descer por um tubo e não vai fazer mais essa bagunça. Contudo, hoje em dia a gente já tem, a indústria já desenvolveu os mais diversos tipos de tinta. Você tem látex que a criança pode rabiscar e escrever, você tem látex sem cheiro, látex antimofo, você tem as mais diversas tecnologias, mas ainda continuam usando calhas. E aí o pessoal fala: mas essa árvore vai cair folhas no meu telhado, vai entupir a calha. Não é a árvore que está errada. Na verdade, é a calha que não deveria estar ali. Então, a gente também tem uma campanha contra as calhas. E isso, sem sombra de dúvida, fez com que nós perdêssemos boa parte da nossa arborização. Não só isso, mas também o crescimento da cidade, o alargamento das ruas. E aí São Paulo foi perdendo sua identidade, sua característica, e hoje são pontuais as árvores que nós temos. E infelizmente, ou felizmente, existem grupos como o Mudamoca, que é esse que eu sou o fundador, que fazem um trabalho de arborização urbana. Muitos deles se inspiraram no meu trabalho e criaram, levaram as iniciativas para os seus bairros. Então, hoje a gente tem Muda Ipiranga, Muda Penha, Muda Leopoldina, Muda São Bernardo do Campo, Muda São Caetano, tem até Muda Deodoro, na cidade de Piraquara, no Paraná. Então, se nós tivéssemos, é o que eu sempre falo, se nós tivéssemos uma arborização de qualidade, nós tivéssemos um governo municipal, estadual, até mesmo federal, que zelasse pela arborização, pelo meio ambiente saudável, eu não teria função nessa cidade, eu ia fazer um outro tipo de trabalho voluntário, talvez fosse trabalhar na defesa, atuar com habitação, ou eventualmente alimentar quem tivesse fome, mas infelizmente nós temos uma brecha muito grande, né? E uma inépcia, né? Tanto da prefeitura quanto do governo e até mesmo do governo federal, que faz com que os ativistas tenham esse papel fundamental na arborização da cidade. Danilo, em cima de todas essas informações interessantes que você passou, eu estava pensando comigo, né? De um lugar que eu acho bem interessante a arborização aqui em São Paulo, que é o Parque Trianon. E o Parque Trianon, curiosamente, quando você anda, ele está localizado justamente num centro nervoso de São Paulo, que é a Avenida Paulista, né? E eu vejo como é a arborização lá do Parque Trianon, árvores antigas, né? Todas as informações de cada uma delas, né? O Trianon não serviria como uma base para outros parques? O Parque da Água Branca também, eu acho que tem uma vegetação bonita, né? Não seria interessante se espelharem nesse Trianon? Não, com certeza, o Trianon é maravilhoso, inclusive está até melhor agora, ele tinha algumas palmeiras exóticas que eu pude colaborar, então, com um parecer para que fossem removidas, né? Porque aquelas palmeiras estavam se espalhando e acabavam tomando o lugar de espécies nativas. Então, o Parque Trianon, com certeza, é um belo exemplo e deveria ser replicado por toda a cidade. Mas, infelizmente, Tabará, não é o que nós vemos, né? Por exemplo, você citou o caso do Parque da Água Branca. O Parque da Água Branca acabou de ser privatizado, infelizmente. Ele passou para a iniciativa privada numa concessão que vai durar 30 anos e vai perder a essência do Parque da Água Branca. Já começou, durante o processo de privatização, eles já fizeram um chamamento público para doação de aves. O parque perdeu cerca de 600 aves que estavam ali e vão manter um percentual mínimo ali, porque eles não querem coisas que dê trabalho, eles querem coisas que dê lucro. Então,
a essência do parque está perdida. Infelizmente, a gente está diante de um governo que só vê cifrões, ele não vê qualidade de vida, ele não vê que quanto melhor mais arborização você tem, são menos leitos de hospitais, menos pessoas que podem vir a adoecer. E aí, ele quer transformar tudo em um shopping center. Hoje, por exemplo, o Ibirapuera, muita gente fala, ai, nossa, o Ibirapuera está tão bom. Eu discordo. O Ibirapuera vai ter loja de roupa, loja de perfume, loja de não sei mais o que lá. Perdeu a essência de um parque. O negócio está só um comércio ali. E aí você tem a questão social também. Existiam muitos profissionais de educação física, e você é da área do esporte, você sabe muito bem disso, muitos profissionais de educação física perderam os seus empregos durante a pandemia e estavam, então, desenvolvendo atividades paralelas e usando alguns parques para fazer grupos de corrida, grupos de atividade física, de ginástica multifuncional, e esses profissionais não podem mais fazer esse trabalho no Ibirapuera, eles têm que ser cadastrados e têm que pagar uma taxa para isso, ou seja, o que acaba inviabilizando esse tipo de atividade. Então, é muito complicado, porque ao invés de você ter um parque que agregue, que convide as pessoas para ali estarem presentes, você tem um parque que segrega, um parque que o estacionamento é caríssimo, um parque em que as coisas ali vendidas são caríssimas. Eu não dou muitos meses para você passar a ver o que vai acontecer com o Parque da Água Branca. Provavelmente aquelas lojinhas que a gente está acostumado, aquele pipoqueiro antigo que está ali há muitos anos, o senhorzinho que vende o milho verde, eles vão dar lugar a franquias luxuosas e que vai elitizar ainda mais a frequência dos parques. Porque o neoliberalismo, Sabará, ele tem uma estratégia muito nefasta, né? Ele deixa as coisas estragarem para depois privatizar e falar, olha como melhorou. Foi assim com a telefonia. Todo mundo se lembra muito bem que a Telesp não era muito boa, que nem todo mundo podia ter telefone, e aí eles fizeram isso propositalmente, não investiram nas redes, não investiram na ampliação. Para quê? Para depois entregar por alguns trocados para uma empresa espanhola, que é a Telefônica. E a mesma coisa, a mesma cartilha segue em relação à privatização das estradas, deixa-se as estradas esburacadas, para aí você depois privatizar, e hoje, se o sujeito quer ir para a praia, sair aqui de São Paulo, tem que pagar R$35. Poxa vida, R$35 durante todo o período de concessão de 30 anos, quantas estradas não poderiam ser construídas com esse dinheiro? Então, desculpa, eu até peço desculpas por esse desabafo, Sabará, mas são coisas que me incomodam bastante na gestão das cidades, assim. E não falo desse governo, nem do passado, não estou nem dando nomes, mas é bem evidente que todos eles pensam, de certa forma, da mesma forma, o neoliberalismo impera e cada vez mais quem é mais prejudicado é a própria população. Danilo, sustentabilidade, como o nome diz, algo sustentável, né? É uma utopia, Danilo? Não, na verdade, mais uma vez, acabaram deturpando, né, o termo. Quando você pensa em sustentabilidade, você pensa, puxa, vou impactar menos o meio ambiente, vou repensar meus hábitos, vou passar a compostar o meu lixo, vou gerar menos resíduo, de nada adianta, eu vou colocar minhas coisas para reciclagem. De nada adianta colocar as coisas para reciclagem se você não diminuir os seus hábitos, se você não deixar de consumir refrigerante em garrafa plástica, água em garrafa plástica, suco em garrafa plástica. É muito mais fácil você comprar fruta e fazer o seu suco e tomar o seu suco em casa
e não adquirir mais plásticos de uso único. Ah, mas vai reciclar. Tudo bem, vai reciclar, mas uma pequena parcela é reciclável. A reciclagem ainda é muito cara. Na verdade, a energia que se gasta vem de alguma fonte que tem um impacto ambiental. Então, você vai produzir uma embalagem, você vai usar energia elétrica. De onde vem a matriz energética? Ah, vem da hidrelétrica, que tem impacto ambiental, vem da termoelétrica, um impacto ambiental ainda maior. Então, lamentavelmente, o termo sustentabilidade ele perde um pouco do seu objetivo quando você vê empresas usando um termo para se autopromover. Isso a gente chama, em inglês, de greenwashing, que é a lavagem verde. Então, o sujeito pega e vende ali uma garrafa plástica e diz, olha, essa garrafa foi produzida a partir de outras garrafas, ou essa embalagem foi produzida com plástico retirado do mar. Nós somos uma empresa sustentável. Não, não são. A sustentabilidade não é isso. Eles usam, muitas vezes, uma forma nefasta de usar o nome sustentabilidade para ocultar o seu real interesse. Como, por exemplo, uma construtora que convidou um muda-moca para fazer um plantio no seu canteiro de vendas, ali no seu estande de vendas de apartamentos. E, não, porque nós temos uma pegada sustentável. Eu falei, que legal, vocês, então, não vão ter vagas de estacionamento no empreendimento? Não, 2 vagas por unidade. Poxa vida, mas vocês estão incentivando o carro? Não, mas o carro vai ser elétrico. Nós temos tomadas para carro elétrico. E de onde vem essa eletricidade? Vem do além? Não vem do além. Vocês vão ter aquecimento de água solar? Não vamos ter. Vocês vão ter placa solar para produção de energia? Não vamos ter. Então, meu amigo, você não é sustentável, então nós não vamos plantar no seu empreendimento. Você está querendo vender apartamento, você não está querendo arborizar. E mesmo porque, Sabará, depois eu vinha saber que as árvores que nós iríamos plantar ali, depois iam ser removidas, porque lá ia ser construído um edifício. Ou seja, ele queria fazer uma ação mostrando um monte de gente plantando árvore no canteiro para vender mais apartamentos, para depois tirar as árvores e jogar na caçamba. Então, lamentavelmente, esse termo sustentabilidade está bastante deturpado nos últimos anos. A questão do uso do espaço público não é fácil, né, Danilo? Porque para você ter acesso a esse uso, você tem que, vamos dizer, você tem que fazer acordos, sabe? Entrar em várias situações para conseguir isso. Da mesma forma também o engajamento da comunidade, né? Porque muitas vezes você tem a ideia, mas nem sempre é fácil trazer as pessoas com você, né? Não, com certeza, Sabará. Uma coisa que as pessoas estão começando a aprender no Brasil, e já existe há bastante tempo na Europa, é usar o espaço público como seu. Entender que o espaço público não é terra de ninguém. O espaço público é público, é nosso, e nós temos o direito de ocupar. Então, é muito engraçado. O sujeito vai passear num parque, em algum lugar, ele vai, pega o seu lixinho e coloca na lixeira, porque ele sabe que ele está num parque, que aquilo, alguém zela, ele não vê o parque como público, né? Hoje também já nem é mais público, com tantas privatizações. Mas o sujeito vai lá e joga o lixinho no cestinho. Quando o sujeito está na rua, ele joga no chão, porque a rua, infelizmente, para muita gente ainda é terra de ninguém. Mas aos poucos a gente está mudando, está ocorrendo uma mudança de paradigmas, as pessoas estão entendendo o espaço público como seu. Então, cada vez mais você vê pessoas ocupando o espaço público de forma coordenada, de forma a fazer valer o seu direito. Um exemplo disso são a própria Avenida Paulista, está aqui pertinho, estou aqui no trabalho. A Avenida Paulista, aos domingos,
ela é aberta Sim. para as pessoas e as pessoas podem frequentar como um verdadeiro espaço público. E houve, então, um consenso entre os motoristas de carro, as pessoas que moram na região, porque, por incrível que pareça, existem edifícios residenciais na Paulista. E através de um consenso, de uma readequação, você consegue trazer aí milhares de pessoas por domingo para se divertirem, para tocarem música ao vivo, para praticarem atividade física. Então, é muito fantástico esse processo pelo que nós estamos passando, e tenho certeza que quando a gente for velhinhos, Sabará, quer dizer, velhinho já está quase, né? Eu não. Longe. Danilo. Quando a gente for velhinho, a gente vai encontrar uma São Paulo diferente, uma São Paulo mais afetiva para as pessoas que aqui moram. Deus te ouça. Danilo, a conversa está ótima. Quando a conversa é boa, o tempo passa rapidinho, né? Infelizmente, já está quase terminando aqui o nosso bate-papo, tá? Eu gostei muito da nossa conversa, queria agradecer o espaço dado para isso, né? Eu vou até contar uma coisa para vocês. O Danilo ele faz parte do nosso grupo de badminton, mas no grupo de badminton ele fala mais sobre arborização urbana, ele fala mais sobre sustentabilidade, fala mais do uso do espaço público e do engajamento da comunidade, até mesmo do que o badminton, né? Que ele tanto gosta, que eu sei, né? Hoje, por sinal, eu fiquei até na dúvida. Eu vou conversar com o Danilo com qual camisa? De jornalista, essa que eu estou, da TV Sports Now, que eu fiz alguns trabalhos, ou a minha camisa de badminton, né? Mas eu falei, como eu estou fazendo uma entrevista com o Danilo, eu vou usar a camisa de jornalismo mesmo, tá, Danilo? Então, desculpe estar encerrando até um pouco rapidamente, porque o Zoom, você sabe como é que é, né? O Zoom ele começa a dar o tempo que está acabando, né? Então, Danilo, o que eu tenho a dizer, parabéns, muito bonito o seu trabalho, né? E que São Paulo seja uma cidade cada vez mais arborizada, né? Para que todos nós possamos ser felizes. E como você bem disse, né, Danilo? A árvore não é simplesmente ter árvore plantada, ela faz bem não somente para ela, como para nós também. O que ela fornece de água, enfim, tudo de bom, né, Danilo? Não, com certeza, Sabará. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui com você e saber que a gente tem essa amizade por conta de um esporte tão bacana como o badminton, né? Uhum. Badminton é um esporte que não segrega idade, não segrega classe social, não segrega condicionamento físico. Então, é um esporte que agrega todo mundo, desde o mais jovem até o mais velhinho, e o mais magrinho para o mais gordinho, e todo mundo se diverte e é uma grande família. Eu estou com saudades de jogar com vocês de novo. Espero que dentro de algumas semanas eu consiga um tempinho na agenda para a gente marcar um embate novamente. Você está me devendo uma revanche. Por sinal, falando de tanta coisa, até esqueci de falar sobre as abelhas, né? Mas isso a gente deixa para outra ocasião. Não vou deixar você falar, senão a conversa vai longe, hein, Danilo? Mas é isso aí. Vou te procurar nas redes sociais para adicioná-lo, tá? Aproveita também, entra no YouTube, procura Maurício Sabará, se inscreva no meu canal, divulgue, tá? E em breve a sua entrevista também vai estar lá, com toda certeza. Tá bom, Danilo? Um grande abraço. Tá ótimo, Sabará. Muito obrigado mais uma vez. E quem quiser curtir a página Danilo Bifone, será um prazer também receber o pessoal para acompanhar nossas publicações. É isso aí. Não esqueçam, hein? Danilo Bifone e Maurício Sabará, hein? Procurem. Há muita coisa boa lá. Tá bom? Com certeza. Que dupla. Tchau, Valeu, Danilo. Grande Sabará. abraço. Foi um prazer Valeu. estar com você. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.